Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e o ambiente que você está agora, que venha ser completamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar te convidando a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube e ative aí as notificações que você será notificado quando sair conteúdo novo. E também estamos agora na plataforma do TikTok. Então, se você sentir no coração, nos siga aí na plataforma, e se não sentir no coração, siga da mesma forma aí, tá bom? Porque, como eu sempre digo, o momento de reflexão tem o objetivo que viemos a refletir sobre temas do nosso dia a dia à luz da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre isso? O que ela pode nos direcionar? O que ela explica? Tudo via Palavra de Deus, né? Então, pessoal, conto com o apoio de vocês, tá bom? Pessoal, então hoje nós vamos para um tema polêmico, né? Há uma polêmica nesse tema e o tema de hoje é esse: sincretismo espiritual, quando o sagrado é misturado com o profano. Você já ouviu falar em sincretismo? O que é sincretismo, né? Então, antes de nós começarmos, nós precisamos entender o que é sincretismo, né? Então, sincretismo, né? Segundo o dicionário, ele tem dois pontos ali. Sincretismo. Primeiro ponto, religião. Fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, com reinterpretação de seus elementos. Reinterpretação, né? Não é interpretação, é reinterpretação. Aí, segundo o significado, mas dentro da filosofia, síntese razoavelmente equilibrada de elementos díspares originários de diferentes visões do mundo ou de doutrinas filosóficas distintas, né? Mas nós estamos aqui no primeiro ponto, que é sobre a parte vinculada à religião, que é fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. Então vamos dar uma olhada, ver o que nós podemos aprender, e eu creio que nós vamos aprender muita coisa aqui, embasado nesse tema. Então nós podemos ali iniciar com um texto base, né? 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 17, que nos diz assim: não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Em que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou em que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Né? Assim, pessoal, hoje nós vivemos em um tempo em que tudo se mistura. Tudo. É uma salada mista de tantas e tantas coisas. Fé com superstição, culto com entretenimento e até Cristo com crenças estranhas. E o sincretismo, ele é sutil. Ele não nega Deus. Você não vai ver nenhum ato de sincretismo que ele venha anular a existência, o poder ou a divindade de Deus. Ele não nega, mas ele o contamina. É a mistura do santo com o mundano, do verdadeiro com o falso. E essa mistura, ela tem sido o veneno espiritual de muitos que se dizem servos de Deus. Então vamos para o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é o perigo da mistura, a sutil corrupção do sagrado, né? Então assim, fazendo ali uma exegese ali do texto, aliás, fazendo uma análise do texto,
né? Paulo, em 2 Coríntios 6, ele está advertindo os cristãos de Corinto, uma cidade cheia de cultos pagãos, a não se associar espiritualmente com os incrédulos. Aí o termo koinonia, que quer dizer comunhão, significa participar de algo em conjunto, unir-se em essência. E quando o cristão mistura a fé em Cristo com elementos mundanos ou místicos, ele cria um altar duplo, como os israelitas que adoravam a Deus e a Baal ao mesmo tempo, né? E temos ali uma referência no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. E diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então a aplicação para isso é: hoje muitos cochiam entre o evangelho e o misticismo, entre a Bíblia e o horóscopo, entre oração e simpatia, e entre cruz e superstição. Segundo ponto, o sincretismo é uma traição disfarçada de tolerância. O mundo moderno chama o sincretismo de inclusão espiritual, mas na verdade é uma infidelidade espiritual, né? Em Êxodo 32, Israel constrói o bezerro de ouro, mas diz: Eis os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito, né? Ali no versículo, Êxodo capítulo 32, vamos achar aqui o texto, né? Versículo 4. Ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Eles não estavam negando a libertação. Estavam misturando o culto ao Senhor com práticas egípcias. Então assim, o pecado não era apenas a idolatria, mas a fusão entre o verdadeiro e o falso, que ofende a santidade de Deus, né? E assim, hoje, o bezerro de ouro, ele reaparece quando o cristianismo é misturado com tradições humanas, rituais, objetos e formas de poder, que não vêm da palavra. E Jesus disse algo muito importante. Vamos ali para o livro de João. Livro de João, capítulo 4, versículo 24. Muito conhecido: Deus é Espírito, e importa que os que adorem em Espírito e verdade. Mas vamos lá. Terceiro ponto: Deus exige separação, não confusão, né? Vamos lá para o livro de Levítico, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então, exegeticamente falando, agora sim, né? Exegeticamente falando, a palavra diferença aqui, a palavra diferença no original, em hebraico, quer dizer badal, significa separar, distinguir, discernir. Então, a santidade, ela é uma separação. O sincretismo é confusão, e onde há confusão, o Espírito Santo não permanece, né? Por isso que Paulo clama lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Diz assim, ó:
Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então a santificação não é um isolamento do mundo, mas sim não compactuar com suas práticas contrárias à palavra. E hoje, muitos querem seguir a Cristo sem abrir mão dos costumes do mundo. Porém, o evangelho puro, ele exige renúncia e não mistura, Mas vamos lá. Quarto ponto, Cristo não se mistura, ele transforma. O verdadeiro Cristo não se acomoda a tradições humanas. Ele as confronta, bate de frente. Não há liga. É igual água e óleo. Não há liga. Quando Jesus entrou no templo, ele não se adaptou ao comércio religioso. Ele purificou o templo. Assim também, o Espírito quer purificar o templo, que é o nosso coração. Então, assim, o Evangelho não é uma combinação de religiões. É a revelação do Deus único e verdadeiro. Misturar é negar o poder transformador de Cristo, é dizer que ele não basta, Só que ele mesmo declarou lá no livro de João, bem conhecido, João capítulo 14, versículo 6, e diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. É só através de Jesus que nós chegamos a Deus. Não há outras vias, não há outras energias, não há outras forças. Há apenas um Senhor, uma fé, um batismo. Mas vamos lá. E a que conclusão nós chegamos, Pureza espiritual é fidelidade total a Cristo. O sincretismo, ele tenta parecer paz, mas ele gera confusão. Tenta parecer amor, mas produz infidelidade. O inimigo sempre tentou misturar a verdade com a mentira, mas o servo fiel precisa discernir e rejeitar o que não vem de Deus. A fé pura é radical, não porque é intolerante, mas porque é santa. A igreja verdadeira não é aquela que se adapta ao mundo, mas é aquela que permanece fiel mesmo quando o mundo a rejeita. E ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, assim, o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que há muitas coisas, e é complicado porque muitas das vezes, não vou generalizar, mas onde o homem coloca a mão, às vezes dá problema. Por exemplo, há muitos ritos. Eu digo para vocês, porque eu já tive essa experiência, Por isso que eu louvo a Deus pela palavra dele, porque Deus, ele desconsidera o tempo da nossa ignorância, E aí o que acontece? Pelo fato, se não sou expert, estou longe disso, eu sou um aprendiz, cada dia estou aprendendo um pouquinho, assim como estou aprendendo hoje também um pouquinho sobre isso. Mas é que assim, gente, a palavra de Deus, ela tem direção, ela é precisa, Ela é precisa. Então, assim, às vezes, o ser humano, ele tem, não vou usar preguiça, mas de ler a palavra. Eu não vou ler a Bíblia porque eu não vou entender, Tem às vezes eu já ouvi isso, Mas hoje nós temos a internet, tem tantos meios,
Não é igual antigamente, que a gente precisava fazer um trabalho na escola e tinha que ir andando, não sei, 10, 15 quadras no Farol do Saber para pegar a enciclopédia Barça para tentar fazer um trabalho, né? Hoje nós temos internet, que é uma benção, né? Para a gente aprender muitas coisas, como também uma faca de dois gumes, né? Temos que ser atentos nisso aí. Mas é para aprender um pouquinho mais. Aí a pessoa, ela vai num culto, ela tá num culto e é feita algumas ações lá e ela faz. Se todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também, né? Só que muitas das vezes, indiretamente, isso invalida a eficácia da palavra. A palavra, ela é 100% eficaz, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, que durante a palavra sendo ministrada, lançada, o evangelho sendo exposto, as pessoas ficam lá, né? Aí chega na hora que tem revelação, a pessoa se antena. Só parece que está num bingo, num sorteio. Ai, tomara que seja eu, tomara que seja eu, tomara que seja eu. A pessoa, ela desconsiderou 1 hora da palavra, 40 minutos da ministração da palavra, e quer chegar no final dessa reunião, dessa celebração, do culto, né? Vamos colocar assim, e quer que Deus fale com ela. E ela não notou que Deus já falou com ela durante a ministração da palavra, né? Então aí é complicado. Ou também a pessoa, como é que eu vou explicar isso aqui? Hoje nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Mas a pessoa, ela coloca fé num objeto, né? Ela coloca fé no objeto. A palavra foi lançada, ela não prestou atenção, ela nem olhou, nem entendeu, né? Que Deus falou com ela através da palavra, né? Mas ela, no começo do culto, ela pegou o objeto dela lá e colocou lá e deixou lá, né? Só que tem situações que esse objeto que ela deixou lá, ou para ser feito alguma coisa, orar por ele, vou ungir, né? Aí, assim, eu digo porque eu já tive essa ótica, né? E aí a gente vai lendo a palavra, lendo a palavra, é só ler a palavra, né? Aí você vai entendendo algumas coisas, né? E aí você entende que Deus é contigo, né? Que aquele ato ali que a pessoa está fazendo, ele ganha mais ênfase do que a presença de Deus e a presença da palavra dele naquele lugar, sabe? Então, assim, é complicado, porque eu não quero, assim, falar nada para prejudicar nada de forma nenhuma, mas é que, por exemplo, o alicate. Eu vou levar esse alicate e eu vou pedir para que ore nesse alicate, né? E esse alicate aqui, ele vai estar ungido. Esse alicate vai estar ungido. Mas espera aí. A pessoa, Cristo não habita em mim? Eu não sou morada do Espírito Santo? Como assim? Como assim? E aquilo se torna um objeto de poder. Então foi transferível a glória de Deus para aquele objeto. Aí as pessoas com mais dificuldade de entendimento, né, ou mais leigas, elas vão no automático. Então, se eles estão fazendo, eu vou fazer também. Mas as pessoas não sabem por que estão fazendo. Jesus, ele é suficiente. A palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é suficiente. E essa coisa de aplicar, se você for
pesquisar bem a fundo a origem disso, você não vai ver na Bíblia. Não é porque Paulo, os lenços de Paulo, que curava as pessoas, isso é uma outra, tinha um objetivo principal, específico naquilo, né? Tem coisas que, quando você vai seguindo na palavra de Deus, elas têm um objetivo específico, né? Então, assim, hoje nós temos acesso direto a Deus. Eu não preciso do objeto. Eu não preciso do objeto que tem poder. O poder vem da palavra, o poder vem de Deus. Sabe? Eu digo porque louvo a Deus que a minha mente abriu com isso. Como? Lendo a palavra. Estudando um pouco a palavra. E você vai vendo isso. Tem coisas que já não tem fundamento. Na realidade nunca teve fundamento bíblico. Só que o que acontece? Como a maioria faz, alguns fazem, aprenderam daquele jeito, continuam. E às vezes você vai perguntar à pessoa: ei, me diga uma coisa, por que você faz isso? Ah, eu faço isso porque me ensinaram assim. E você já se questionou se é bíblico isso? Ou às vezes se isso não é contra a palavra de Deus? Então, assim, o evangelho, ele não precisa de complementos. Ele é puro, ele é genuíno, ele é completo. Não precisa. Temos acesso direto a Deus, coisa que nem no Antigo Testamento muitos tinham, porque o Espírito Santo, ele agia individualmente. Por exemplo, sobre a vida de Sansão, sobre a vida dos seus servos. O véu do templo se rasgou. Todos têm acesso a Deus através do intermediador. Jesus subiu e disse: e eu mandarei outro Consolador. Outro. Enquanto Cristo estava, ele consolava, estava ali. Ele subiu e o Espírito Santo desceu. É outro Consolador. E todos nós temos acesso. Mas o acesso começa aqui, ó. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E não são objetos que vão fazer essa diferença. Então, aí o foco da pessoa vira no objeto. O foco vira no objeto. É umas coisas assim, gente, que... sabe, se nós formos parar para pensar, não bate. É igual diz, não caseia as coisas. Eu estou no local, seja onde estiver, a palavra de Deus está sendo lançada, está sendo ministrada, está sendo estudada, está sendo ali. A palavra de Deus tem direção, né? E é ignorado tudo aquilo ali. Não vejo a hora de acabar isso aqui, que eu quero ver a hora da revelação. Veja a hora. É fascinante? É interessante? Deus revela? Claro que revela. Eu não sou contra, de forma nenhuma. Mas eu sou contra a pessoa ignorar a palavra. Ignorar toda a palavra, para que venha esperar só o momento da revelação, ou para vir esperar o momento que vai ungir alguma coisa dela. Aquilo vai ser o que? Um objeto de poder, um amuleto. E aquilo vai tomar uma proporção na vida daquela pessoa, uma proporção maior do que Deus devia ser na vida dela. Então, são coisas as quais acontecem. O objetivo é bonito, seja simbólico, ok, mas ainda não é bíblico. Não está na Bíblia. Você não vê, sabe? Eu lembro quando eu era novo na fé, eu tinha um carro e eu não via um Palio.
E eu não vi a hora, no começo da fé, a gente não entende, né, as coisas direito. Vou levar meu carro para ungir. Mas espera aí, Deus não é da minha vida? Né? Deus para que venha abençoar meu carro. Você vai levar seu carro para abençoar? Você não é abençoado? Quando você adentrar dentro desse veículo, ele não vai ser tomado pela bênção de Deus que já tem na sua vida? Esse é um tipo de assunto, pessoal, e muitas pessoas podem questionar, mas você não vê fundamento bíblico nisso. Você não vê. Eu sempre tenho a prática, por exemplo, vai fazer compra, alguma coisa, né? Quando a gente coloca as compras todo mês na geladeira, no armário, né? Eu sempre coloco as mãos ali e oro para Deus. Senhor, obrigado. Se tiver qualquer mal, porque a gente não sabe a origem, né? A gente não sabe qualquer mal, é uma coisa que veio, né? Senhor, que tiver algum mal que venha cai fora aí. Suma daqui, né? No teu poder, pelo teu poder, poder do Senhor, poder da oração, né? Não, eu vou pegar a geladeira, vou levar a geladeira num lugar para que venha ungir a geladeira e todo alimento que colocar ali vai ser, né? E a oração tá onde? Então eu tenho esse costume, orar, agradecer, Senhor, obrigado por cada item dentro dessa geladeira, cada item dentro desse armário. Obrigado, Senhor, graças a Ti, é tudo graças ao Senhor. E se tiver algum mal aí, ó, que caia fora. Sim, né? Eu acho interessante fazer isso, né? Mas você colocar poder numa coisa, né? E aquilo ali ter uma ênfase, mesmo que a pessoa não admita, mas ali na prática ali está tendo uma ênfase maior do que o poder de Deus na vida dela. Então, o sincretismo, ele está no dia a dia, infelizmente está. E o que eu posso dizer, né? Eu não tinha analisado da forma que a gente analisou aqui, né? E eu confesso, pessoal, que a partir que a gente vem aqui aprender, refletir, é na hora, né? É na hora aqui. Então a gente vai refletindo, falei, poxa vida, né? O evangelho não precisa de cumprimentos, né? Então é hora de limpar o templo. É hora de deixar apenas Cristo reinar. Não preciso de amuletos. Não preciso. O mais poderoso é comigo, Jesus Cristo. Pronto, fechou. Não tem problema. Com fé, né? Com fé, com confiança, né? Com confiança. Amém, pessoal? É um assunto muito complexo. Pode ser que nem todas as pessoas concordem, né? Mas se você chegar a ponto de discordar, e você tem todo o direito disso, veja a luz da Bíblia. Veja a luz da palavra, né? É como disse, muitas das vezes não é feito por mal, né? Mas é uma coisa que não bate. Não bate com a instrução bíblica. Não bate com esse manual de vida que é a palavra de Deus. Ele chega mais próximo de outras coisas, outros ritos, amuletos. Amém, pessoal? É um assunto pesado, né? Mas ele precisa ser refletido também, né? E qualquer dúvida, a palavra de Deus esclarece. Pessoal, é um assunto muito, muito importante, de muita valia.
Eu acredito que você tenha aprendido um pouquinho, assim como eu aprendi, na ótica dentro da palavra de Deus, né? E que nós venhamos a ter mais sabedoria, mais entendimento, né? Para saber lidar com essas coisas, né? Porque como a gente leu ali, né? O secretismo é uma mistura de crenças, práticas ou doutrinas diferentes, né? Principalmente quando se combina entre religiões distintas ou culturas opostas, né? Então, só a palavra sincretismo já diz, ó, a palavra vem do grego sincretismos, que significa união de coisas diferentes, né? E no contexto religioso é quando alguém tenta unir o que é de Deus com o que não é, achando que pode haver harmonia entre eles, né? Só que na realidade Deus é único, né? Deus é único. Pessoal, então por hoje é só. Chegamos a 30 minutos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus venha nos dar sabedoria, entendimento e discernimento para poder agradar mais a Deus, né? E a Bíblia está aí, gente. Está aí. Eu sei que muitas das vezes a gente consegue assistir 3 horas de filme, né? Consegue maratonar uma série, mas na hora que é para ler a Bíblia não aguenta nem 30 minutos. É claro, né? A Bíblia vai fazer mudança na gente, né? Eu estou falando nós, no coletivo, porque é assim, né? Coloca uma série, nossa, eu vou maratonar isso aqui, né? Agora ler a Bíblia, aí já é mais difícil, porque ali tem tudo que nós podemos aprender, né? Tem práticas judaicas que não se aplicam mais, né? De origens judaicas, a forma que as coisas iam, né? Olho por olho, dente por dente, né? Aí chegou até Cristo, as coisas ficaram diferentes, tivemos acesso ao Espírito Santo. Então tudo ensina ali, né? Tudo ensina. A Bíblia sempre vai ter uma resposta para as nossas dúvidas, sempre. E digo mais, se ela não tiver diretamente e a gente for indiretamente, aí se nós deixarmos, o Espírito Santo vem e conclui aquilo que está sendo analisado. Amém, pessoal? Pessoal, então por hoje é só. Os comentários estão totalmente liberados aqui para você colocar a sua opinião. O que você achou? Queria saber a sua opinião, né? Uma experiência que você passou, algo do gênero, alguma coisa assim, né? E te aguardo, né? E te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.